Sejam todos bem-vindos, os que estão na live, em nome de Jesus. Querida igreja, aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos estar lendo a lição de número 1. O tema em apreço é o homem. Nós vamos estudar sobre o homem. E também vamos estar estudando que o homem é composto por 3 coisas, né? Corpo, alma e espírito. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Não permita que nenhuma distração mental tire a tua atenção do que Deus quer falar conosco nesta lição. Esta lição, para mim, foi muito preciosa e valiosa. E esta lição mexeu com as entranhas da minha alma. E com certeza a alegria que eu senti, vocês vão sentir também, em nome de Jesus. Vamos ler o homem, corpo, alma e espírito. Texto áureo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Praticamente toda a lição está baseada nesse versículo 23 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Eu vou repetir para a memorização. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos para a verdade prática. Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Agora nós vamos virar a página e vamos estar lendo a leitura bíblica em classe. Como eu quero aproveitar o tempo, eu vou ler a leitura bíblica em classe. Diz assim: quem não tem a revista, acompanha aí na Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Depois Gênesis capítulo 2, versículo 7, versículo 18. Depois do 21 ao 23. Diz assim: Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. A imagem de Deus e criou, macho e fêmea os criou. 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que seja com
esteja como diante dele. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. 22. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Assentai-vos, por favor. Vamos combinar assim. Conforme você for entendendo a lição, adore ao Senhor com liberdade. Amém, igreja? Glórias a Deus. Querida igreja, eu vou começar a mensagem, o estudo bíblico da lição de número 1, o homem, corpo, alma e espírito, falando sobre a nossa composição. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou começar falando aqui, primeiramente, um comentário sobre o textual. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu quero explicar para vocês, muitas pessoas acabam deixando desapercebida ou desapercebido o que eu vou falar aqui é sobre a palavra irrepreensíveis ou irrepreensível. Glórias a Deus. O que seria irrepreensível ou irrepreensíveis? A palavra irrepreensível significa sem falta alguma, de bom testemunho, pessoa que não tem do que acusar. É esse tipo de pessoa que Jesus vem buscar. Jesus vem buscar uma pessoa desta qualidade, irrepreensível, ou seja, sem falta alguma, de bom testemunho, pessoa que não tem do que se acusar, aleluia, ou do que acusar. Louvado seja Deus. E esse tipo de pessoa Jesus vem buscar, porque aqui está dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, quando Jesus retornar para a vinda dele, ele vai vir buscar esse tipo de pessoa, irrepreensível. Quem entendeu o que quer ser irrepreensível? Alguém tem que olhar para você e dizer no seu espírito: verdadeiramente esta mulher é uma mulher de Deus, verdadeiramente este homem é um santo homem de Deus, é um homem de bom testemunho. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu não vejo nele nenhuma falta que eu possa acusar ele. Louvado seja Deus. A nossa conduta tem de ser uma conduta, Michael, tão irrepreensível que as pessoas não podem ver falta em nós. Elas têm que ver nós irrepreensível. Ou seja, se eu prego santidade, eu tenho que viver a santidade. Se eu prego a verdade, eu tenho que viver a verdade, andar na verdade, respirar a verdade, falar da verdade e andar com a verdade. Aleluia. Entenderam até aí? Digam amém. Aleluia. Glórias a Deus. Verdade prática. Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Veja que existe um propósito de Deus de ter criado o homem. Deus não criou o homem e a mulher somente para coabitar e se relacionar sexualmente e gerar filhos. Deus criou o homem e a mulher com um propósito de glorificá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão sentindo essa presença aqui, Labaxande Comanaia, de Deus? Adore a Ele. Olha só, percebam e escutem. Agora eu vou começar a falar sobre a palavra, aleluia, acerca da nossa composição. Quando a gente pensa na composição do homem e da mulher, a gente tem que pensar numa palavra teológica que tem por título antropologia.
eu fui buscar a fundo e descobri que essa doutrina que busca ter conhecimento acerca da composição do homem é chamado de antropologia. Glórias a Deus. O que é antropologia, pastor Gerson? É a doutrina que diz que somos um ser humano em nossa totalidade, que inclui espírito, alma e corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa teologia investiga e busca a compreensão e composição dos seres humanos. Por meio da antropologia, nós vamos buscar o conhecimento acerca da nossa composição, como que o homem foi criado. E quando a gente entra nessa teologia, nós vamos entender que o ser humano, ele foi criado espírito, alma e corpo para a glória de Deus Pai. E quando eu entro nessa teologia, aleluia, eu vou chegar a uma compreensão acerca da composição dos seres humanos. E aí então nós vamos ter que aprender a tricotomia. Louvado seja Deus. Não se preocupe com esses termos, que eu vou explicar todos eles para a glória de Deus Pai. Aleluia. Nós temos que compreendermos a tricotomia. A tricotomia faz parte da antropologia. E o que vem a ser a tricotomia, pastor Jefferson? É uma visão, é uma visão e comparação dentro da teologia da antropologia. Na tricotomia temos 3 substâncias que compõem o ser humano. Veja, dentro desta compreensão teológica e visão e comparação, falando a respeito da tricotomia, nós somos dotados na nossa composição por 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isto compõe a raça chamada humana, ou o homem e a mulher, o ser humano. Aleluia. Agora nós vamos desmembrar isto e nós vamos agora entrar na questão do espírito. Louvado seja Deus. Vocês não se preocupem, que tudo que eu vou trazer de ensino aqui está baseado em toda a lição. E vocês vão perceber ao longo da mensagem que eu não estou saindo fora do tema e nem da lição que foi apresentada aqui em apreço. Mas vamos ao que nos interessa. Vamos começar com a primeira substância, ou o primeiro elemento composto no ser humano. Aleluia. Aqui no tema diz, corpo, alma e espírito. Mas eu inverti para nós compreendermos melhor. Eu retrocedi. Eu comecei com o espírito, depois eu vou ir para a alma e depois eu vou ir para o corpo. Porque lá em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, vai falar que Deus quer o espírito, a alma e o corpo. Então eu vou seguir essa sistemática para a glória de Deus Pai. Então vamos em frente. A substância chamada espírito. O que vem a ser o espírito dentro da gente? O espírito não de Deus, mas o nosso espírito. O espírito que Deus criou dentro da gente, o espírito humano. O espírito, aleluia, é a fonte da vida. O espírito humano é a fonte da vida, aleluia, é a fonte que vai gerando vida dentro da gente. Também, aleluia, além de ser a fonte da vida, o espírito humano, também o espírito humano é o raciocínio do pensamento. Veja, o espírito também, ele possui o raciocínio do pensamento. A mente humana, o espírito também é a mente humana. Nele está a consciência e subconsciência. Para quem não entende o que é consciência e subconsciência, todas as informações, todo conhecimento que tu adquire de forma consciente, você nunca mais esquece. Aquilo ali vai perdurar por toda a tua vida e por toda a tua existência, porque ficou na consciência. Tanto é que Paulo escreve dizendo que no dia do julgamento final, Deus vai julgar a consciência dos seres humanos, porque Deus vai trazer à luz o que os homens praticaram em oculto, porque fica na consciência do ser humano. Então, quando nós morremos, a consciência permanece
nos acusando, porque ela é a juíza, ela é a mestre, ela é a guia dos nossos pensamentos. E a consciência, ela está relacionada com o espírito, louvado seja Deus, ou faz parte do espírito. E também a subconsciência. O que é a subconsciência? É uma consciência um pouco mais inferior, onde ficam as informações que você se lembra, mas não se lembra com exatidão. Entendeu? Tem coisas da tua infância que você lembra, mas não lembra com exatidão, porque ficou no teu subconsciente aquilo ali. Mas tu tem uma leve lembrança, uma certa neblina vem na tua mente daquela imagem, mas tu não vê com nitidez na tua mente, porque está no teu subconsciente. Labacanta é plome, né? Subdecanta labaia. E também, aleluia, a consciência é aquilo que fica com clareza dentro da nossa mente e a gente nunca mais esquece. Aleluia, eu posso dizer que a consciência é o coração central da nossa cabeça, porque a palavra, ela não pode ficar na nossa mente, ela tem que ficar na nossa consciência. A palavra tem que ficar registrada dentro da consciência, como se fosse lavrada em pedra, para nunca mais apagar. Quem crê que a palavra vai ficar dentro da tua consciência para nunca mais apagar, levanta a mão e diz amém. Lavagando é ploma na sai. Vamos em frente, quero ganhar tempo. Vamos lá. O espírito, além de ser a ponte da vida, o raciocínio do pensamento, a mente humana, nele está a consciência e subconsciência humana. O espírito examina e esquadrinha. Através do espírito humano, nós temos capacidade para examinar, esquadrinhar, analisar, pensar, meditar, ponderar, reflexionar, assimilar, fazer deduções, fazer projetos, calcular. Nele temos contato e comunicação direto com Deus. Alabachande comanaia. Quando você pega a Bíblia para ler e você começa a refletir na palavra, você começa a ponderar e examinar as escrituras, na realidade é o teu espírito querendo se alimentar do conhecimento de Deus. Labachande comanaia. Então o nosso espírito, ele começa a entrar num estado de análise crítica, aonde nós vamos fazer um exame daquilo que estamos lendo, e ele então vai descodificar a Bíblia e vai imprimir para dentro do fator RA da tua mente, para que você possa guardar as verdades de Deus. Então, através do espírito humano, louvado seja Deus, os homens se projetam, os homens calculam. Quando você faz conta de matemática, é o teu espírito que está calculando. Alabachande comanaia. Quando você assimila algo na mente, é o teu espírito raciocinando como fazer aquele projeto sair da tua mente, do papel para a execução. Aleluia. E é através do espírito, aleluia, é através dele, nele temos contato e comunicação direto com Deus, e é ele e é nele que conversamos espiritualmente com Cristo. Veja que através do espírito humano nós temos, aleluia, acesso até a Deus diretamente por meio de Cristo. Então, quando Deus, ele quer se revelar, quando Deus quer se manifestar, aleluia, para que nós possamos entender a linguagem, aleluia, de Deus para nós, ele vem no nosso espírito, aleluia, ele vem sobre o nosso espírito, ele vem dentro de nós através do espírito humano. E o espírito humano, ele acaba se formando um portal dentro da tua cabeça para Deus entrar e ter acesso a ti. Então, através do espírito humano, nós podemos se comunicar com Deus, que também é espírito. Labachande comanabada placheveléria. Urabacalamai. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui.
Deus está dizendo: eu quero me manifestar na tampa do teu propiciatório. Lembra da tampa do propiciatório? Aquilo ali é uma representação do nosso cérebro, da nossa mente. Vocês sabem que nós temos 3 cérebros. Nós temos o cerebelo, o cérebro córtex e o outro que eu me esqueci o nome. Nós temos 3 cérebros na cabeça, e dentro desse cérebro está o espírito humano, aleluia, nos dando inteligência para servir a Deus. E o nosso cérebro representa a tampa do propiciatório. Não sei se vocês sabem, o lado esquerdo é um tipo de cérebro e o lado direito é outro tipo de cérebro. Lembra da tampa do propiciatório? Tinha 2 querubins. Aqueles 2 querubins representam esses 2 cérebros. A tampa do propiciatório é a nossa cabeça. Lembra que Deus se manifestava em cima da arca, na tampa do propiciatório? Pois é no Espírito que Deus quer se manifestar. É dentro do nosso Espírito que Deus quer se revelar e falar na tampa do propiciatório. Aleluia. Nós podemos conversar espiritualmente com Cristo, com o Espírito. Quando vocês recebem o Espírito de Deus em forma de manifestação, tenta imaginar a tua cabeça, em cima da tua cabeça, uma porta. Essa porta se abre dentro da tua mente, e Deus vem e entra por dentro dessa porta, e Deus, através do Espírito Santo, Ele tem acesso para dentro do corpo, para dentro de ti. É por isso que nós somos morada de Deus. E aí Deus vem, se entrelaça com o teu espírito, e você passa a ter contato espiritual com Deus. E é onde Deus tem comunicação contigo no Espírito. Olha para o teu colega de culto e diga assim: tu está ligado em Espírito, em verdade? Aleluia. Olha só. Agora nós vamos à terminologia ou explicação da palavra em hebraico. A palavra Espírito, ela foi registrada nos originais da Bíblia em hebraico, e tem por título Ruach. Ruach, essa palavra, Ruach. E a palavra Ruach no hebraico significa não só espírito, mas também significa vento. Diga comigo, vento. Vento. Também a palavra Ruach no original hebraico, além de ser espírito e vento, significa energia em movimento. Energia em movimento. A melhor tradução que eu gostei foi essa: energia em movimento. Fôlego de vida também. No hebraico, ruach significa fôlego de vida. Quando Deus foi criar o ser humano, quando Deus resolveu criar o homem, a raça humana, a Bíblia diz que Deus juntou o pó da terra. No início da minha caminhada, eu era recém-convertido, eu achava que Deus tinha pegado barro perto do rio Eufrates e feito um boneco de argila. Equívoco meu. A Bíblia diz que Deus ajuntou o pó da terra. Deus pegou o pó da terra e comprimiu o pó da terra e fez um boneco. Fez um ser ali. Desenhou, teceu um boneco. Porém, este boneco estava sem vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o que aconteceu? Deus agora resolve soprar através das narinas do homem o fôlego de vida. E o homem passou a se tornar alma vivente. Então, nós somos resultados, aleluia, de um sopro divino, de uma ação divina. Deus soprou em nossas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Espírito é também considerado como vento, energia em movimento, fôlego de vida. Veja, o vento existe. O vento, quando ele é assoprado, a gente não enxerga o vento.
O vento não tem cor, porém o vento existe, porque a gente sente o vento passar pela gente. Alabaxandaraia, tu já vai entender. Veja, eu estou olhando para a minha sogra Maria aqui, eu estou olhando para o Aderlane aqui, mas eu não consigo enxergar o espírito que está dentro do Aderlânio. Eu não estou conseguindo contemplar que cor tem o espírito humano dele. Labaxande canta labaia. Por quê? Porque quando eu falo de espírito humano, eu estou dizendo que o nosso espírito que está dentro da gente é semelhante ao vento. Nós não podemos enxergar, mas nós sentimos que o nosso espírito humano está dentro do nosso corpo. Por quê? Porque o espírito humano, ele emanou de Deus, é uma ação divina. Deus soprou para dentro de nós o fôlego de vida, o vento da vida, Labaxande Comanai. E a palavra ruá também significa energia em movimento. Ou seja, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele não fez um ser morto, Ele fez um ser vivo que tem energia, que se movimenta. É por isso que nós levantamos a mão para dar glória a Deus. É por isso que nós articulamos o maxilar para dar glória a Deus. É por isso que quando a gente se encontra com o Espírito de Deus, Amanda, a gente sente vontade de chorar, a gente sente vontade de adorar, porque Deus criou o ser humano para ser um ser vivo. Labacanda é ploga. Energia em movimento. Então veja, nós somos uma energia por dentro em movimento. Toda hora nós estamos pensando, refletindo, meditando, imaginando, ponderando, reflexionando. Eu tenho certeza que enquanto eu estou pregando aqui, o teu espírito humano já está entrando dentro de uma revelação da parte de Deus, e você já está deduzindo, você já está entrando em cálculos espirituais para tentar entender o que Deus quer falar com essa palavra, porque Deus nos fez para estar em energia de raciocínio. Labacanda é pluma na sérpia. Agora pasme, se Deus ajuntou o pó da terra, quer dizer que Ele comprimiu algo. Ele ajuntou, comprimiu algo. Então, se você for analisar, nós somos uma energia organizada, criada por Deus. O ser humano é composto por células nervosas, medula óssea, células, glóbulos brancos, camadas de tecido que são nada mais do que células que estão entrelaçadas. Nós temos átomo, nós temos até energia elétrica nós temos no corpo. Vocês sabiam? Quem sabia que nós temos energia elétrica no corpo? Nós temos. Então nós somos uma energia organizada que Deus criou, que Deus fez. E Ele comprimiu o pó da terra, e depois que Ele comprimiu, Ele fez o corpo, e agora Deus assopra dentro do ser humano o espírito, o fôlego de vida. Então quer dizer que a gente emanou de Deus, e quando a gente emanou de Deus, a gente veio como um vento para dentro do corpo, e como uma energia organizada dentro da mente. E quando eu descobri isso aí, irmãos, Deus me revelou, eu entendi o porquê que nós somos templo do Espírito Santo e casa de Deus. Porque se o nosso espírito está relacionado a uma energia também, isso significa que Deus criou o ser humano com uma profundidade muito grande dentro dele. Nós nunca vamos se cansar de pensar. Nós nunca vamos se cansar de buscar o aprendizado e o conhecimento. O nosso espírito ele é profundo do profundo, e para perscrutar tudo que tem dentro do espírito, somente Deus para revelar os segredos, os mistérios que tem dentro do nosso espírito. Labaganda é plomanaida. E eu acabei descobrindo que a gente não se conhece direito. E aí eu entendi. É que a gente tem uma visão humana, né?
Mas o nosso espírito a gente tem que pensar diferente. Nós temos que pensar em uma energia organizada, em um vento sem fim. Dentro da tua cabeça, da tua mente, você não tem fim de aprender, você não tem fim de profundidade. Quanto mais o tempo passar, mais tu vai querer aprender, porque Deus nos criou para que a gente fosse a habitação de Deus lá baixando. E eu entendi, porque a Bíblia diz que a terra é a estrada dos pés de Deus, né? E o céu é a base do trono. E aí eu fiquei tentando imaginar como que pode nós comportar Deus. Aí eu fui compreender, claro, o espírito humano é um ser que não tem fim dentro da gente. É por isso que a gente sempre vai estar multiplicando pensamentos. A gente nunca vai se terminar no espírito, porque ele veio de quem? Ele veio de Deus. Deus é eterno. E porque o espírito humano veio de Deus, significa que dentro de você existe a parte imortal. Veja, no espírito e na alma nós somos imortais, porque emanamos de Deus, da energia, do poder, do sobrenatural de Deus. Deus soprou nas nossas narinas o fôlego de vida, o vento, a vida, e botou dentro da gente, e ela emanou de Deus. E Deus é um ser eterno, e por ele ser eterno, a causa de nós não morrermos é Deus. Então significa que quando tu sair desse corpo, o teu espírito e a tua alma vão perdurar para sempre, vai ser imortal. Nós somos imortal porque Deus é eterno. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Abacanda é play. Então a parte espiritual, ela é mais ampla do que a gente pode imaginar. Dentro do nosso ser, do nosso espírito, quanto mais Deus entrar nas nossas profundezas, tenta imaginar o espírito humano como se fosse a fossa das Marianas ou como o Oceano Pacífico. Deus é um ser infinito, e Ele diz que nós somos morada dele. E aonde Deus quer fazer morada é no nosso espírito. O corpo não comporta a presença, mas o espírito e a alma comporta a presença, lapaia. Agora pasme, se o nosso espírito é semelhante a um oceano, então se Deus é infinito, quanto mais Deus vai penetrando no nosso espírito, quanto mais Deus vai inflamando a glória dele para dentro do nosso espírito, é como se Deus introduzisse a presença dele para dentro das fossas das Marianas, e nós fôssemos recebendo, até sentir a glória de Deus se entrelaçando na alma e transpirando por fora pelo nosso corpo, lá baixando e comandando. Que tremendo isso. E eu descobri que quanto mais nós ser cheios do Espírito Santo, é mais Deus penetrando a presença dele e o Espírito se entrelaçando com o Espírito de Deus. E quanto mais o teu espírito se entrelaçar com Deus, o amor que vem dele começa a te irradiar, a causar uma energia de alegria e de contentamento e felicidade. Daqui um pouco a tua alma também está entrelaçada com essa glória, e conforme Deus vai entrando no teu espírito, ele vai entrando nas tuas profundezas, aleluia. E conforme ele vai entrando nas tuas profundezas, ele vai descortinando o mistério, revelando o segredo, dando revelações, aleluia. Daqui um pouco você começa, aleluia, a sentir uma glória, uma presença, um amor tão grande, que você começa então a transpor para fora. É por isso que um abraço de alguém cheio do Espírito Santo muda muita coisa. Você tem que transpirar Deus pelos poros. Quem crê que você vai transpirar Deus pelos poros? Quem tocar em ti vai sentir uma outra energia, a energia do amor, a energia da paz, algo bom, sobrenatural transpirando em você. Agora vamos em frente. Agora, espírito, segundo o grego, vem da palavra pneuma. O que quer dizer pneuma? Você nunca parou para pensar pneu? Por que pneu? Pneu é uma palavra grega, que vem da palavra pneuma, que dentro do pneu tem ar em movimento ali. E a palavra espírito vem do grego, significa pneuma, quer dizer ar em movimento. Sopro ativo. Glórias a Deus. Então o que eu entendi? Deus não quer ver nós parar, estagnar.
sem dar fruto. Deus quer ver eu e vocês produzindo, sendo ativo, disposto, animado para adorar Ele, com desejo de ler a Bíblia, gostar de querer aprender, Labachandaraia. Deus não quer ninguém parado. Água parada cria limo e gera doença e dengue, mas água em movimento, espírito em movimento, não tem frieza espiritual. Biblicamente falando, o espírito é o homem interior. Veja, quando eu estou me referindo ao espírito humano, eu estou me referindo ao homem interior do que Paulo falou. Dentro de nós existe um segundo Jefferson. Dentro da Roselaine existe uma segunda Roselaine. Nós somos de duas partes, material e imaterial, né? E dentro dessa parte espiritual, nós temos o novo homem, o homem interior, a verdadeira essência dentro da gente. Biblicamente falando, o espírito é o homem interior, é o nosso ser espiritual, a nossa verdadeira essência, o nosso eu, quem nós somos verdadeiramente, o qual foi criado para um propósito. Nele estão habilidades, capacidades e exercício de autoridades e poderes para executar coisas. Veja que o espírito humano é uma profundidade tremenda na Bíblia. Deus criou um ser poderoso que é o homem. Todo poderoso é Deus, mas nós somos poderosos em Cristo, porque Deus criou um espírito humano capaz de ter habilidades, exercer autoridades, e ele foi criado para um propósito. E o nosso homem interior é a verdadeira essência nossa, é o verdadeiro eu nosso. O nosso eu, quem nós somos verdadeiramente. Estudando essa palavra, eu acabei descobrindo uma coisa, irmão. Agora eu entendi porque nem todos são profetas e nem todos são mestres. Porque cada um de nós aqui, quando Deus gerou e criou dentro do ventre da nossa mãe, cada espírito humano que está aqui, por exemplo, o espírito da Amanda é um, o espírito da Roselaine é outro, e por diante. Então quer dizer, o espírito é o mesmo, é o vento, é a energia organizada, é o nosso eu, a nossa essência que nós somos, aleluia, a parte espiritual, onde Deus se comunica. Mas cada espírito que foi criado, por exemplo, o espírito do Adelane é outro espírito. O que quer dizer isso? Para qual finalidade Deus nos criou? Daí eu entendi que uns Deus chamou para ser profeta, criou o espírito daquela pessoa para viver aquele propósito de profeta, para viver aquele propósito de pastor, para viver aquele propósito de pessoa que canta. Pode notar que tem pessoas que tu olha assim, tem uma habilidade tremenda para cantar, porque o espírito que foi criado naquela pessoa veio com uma finalidade para tal função, para exercer na casa do Senhor. Por isso que nem todos são mestres, nem todos são profeta. Por exemplo, Ezequiel, pela linhagem sacerdotal, ele era sacerdote segundo a herança sacerdotal, mas o espírito de Ezequiel não era de sacerdote. O espírito de Ezequiel foi criado por Deus para ser atalaia e profeta. Diga assim para tua irmã: eu não sou tu e tu não é eu. Mas nós se completamos e cada um de nós aqui tem um propósito de Deus para essa igreja. Quem crê assim, levanta a mão e diga amém. Aleluia. O espírito sem Deus, o espírito humano sem Deus, ele está morto para Deus. Ou seja, ele está desvinculado com a comunhão com Deus. E vive na morte que vem pelo pecado. Ou seja, ele não busca Deus, pois sua imagem está ferida e caótica. Mas quando estamos em perfeita comunhão com Deus, o espírito humano volta à sua verdadeira essência, ao estado original, e passa a viver para Deus, em contato com o seu Criador, e nele
que Deus se manifesta. Por meio dele, Deus tem acesso a uma porta para entrar nas nossas profundezas inferiores dentro de nós. O Espírito é que faz ligação com Deus, que é Espírito também, porém Criador e não criatura. Veja, Deus é Espírito, porém só que o Espírito de Deus é um Espírito criador. Nós também somos Espírito, mas é um Espírito criado, portanto nós somos uma nova criatura. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Agora veja, quando esse espírito está na incredulidade dos pecados, ele está desvinculado com o contato com Deus. Então para Deus ele está morto, ele está desvinculado, está fora da comunhão. Parece que vive, mas está morto. Mas quando a gente se volta para Deus na reconciliação em Cristo, esse espírito que estava morto para Deus começa a receber o espírito da vida, começa a receber Deus, Labaxaia, e aí então aquilo que estava morto passa a reviver para Deus, e então nós passamos a ter ligação com o Criador. E quando isso acontece, é Deus dizendo: eu estou trazendo de volta a comunhão original no jardim do Éden, Labacanda, Plot, Nebragada, Labaxaia. O pecado entrou e causou desordem, e o homem foi desvinculado da comunhão. E agora a tentativa de Deus é em Cristo nos trazer de volta ao estado original. Então quanto mais cheio do Espírito de Deus tu ficar e da palavra e obedecer, é você voltando lá para o jardim do Éden, para a comunhão original, e viver a verdadeira essência pela qual tu foi criado. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. A causa da existência do espírito humano é Deus, pois emanou e veio dele no dia da criação humana e composição humana. Por quê? Porque Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Macho e fêmea os criou. Agora veja, irmão, Deus me revelou tremendo essa palavra aqui, ó. Façamos está relacionado à alma. Imagem está relacionada ao espírito, e semelhança está relacionado ao corpo. Veja, quando Deus disse façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a Trindade divina entrou em ação, e agora Deus e Jesus e o Espírito Santo formam o homem, formam a mulher. Aleluia. E quando ele diz façamos a imagem e semelhança, façamos está relacionado à alma. Deus fez a alma. E quando eu diz a nossa imagem, está se referindo ao Espírito. Quando eu digo que eu sou a imagem de Deus, eu estou dizendo que o meu Espírito é a imagem do Criador. Deus é Espírito, eu sou Espírito. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Exemplo, se eu pegar e bater uma foto de mim e olhar na foto, eu vou ver a minha imagem. Então o homem é a imagem de Deus no Espírito. Então qual é o alvo do Satanás? É sujar a imagem de Deus, é tirar a imagem do ser humano de Deus, o Espírito, fazer o Espírito ficar morto em delitos e pecados. Mas quanto mais santo você ficar, mais parecido com Deus você vai ser. Lá baixando a rata. E nós somos semelhança de Deus. Deus enxerga, nós enxergamos. Deus estende a mão, nós estendemos a mão. Lembra de Jesus? Jesus é a imagem expressa, exata de Deus. E Jesus olhou para os discípulos e disse: quem vê a mim, vê o Pai. Deus tem pé e caminha. Deus tem mão e apalpa. Deus tem coração e sente, labacanda. E a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, porque ele tem coração, ele tem sentimento, ele tem alma, labacanda, plove as nai. Só que a mão de Deus não é semelhante à nossa, é diferente, porque Deus é Espírito, mas ele pode se manifestar em forma corpórea. A mão dele pode ser estendida e ao mesmo tempo voltar a ser Espírito. Eita glória! Quem está pegando o mistério vai adorando. Deus pode fazer aparecer uma perna como nós e sair caminhando aqui no nosso meio em forma de um homem de fogo no nosso meio, e de repente a perna desaparecer e ele voltar a ser Espírito de novo.
Quem quer que Deus tome comando da tua vida, lá baixando comando. Agora veja, vamos em frente. Vamos virar a página aqui. Glórias a Deus. Bom, eu já expliquei o que é a tricotomia humana. Vamos lá para a página 6. Não sei das irmãs qual é a página, onde fala tricotomia humana. Ó, nós somos tríplice. Tríplice é três, né? Três naturezas. Alabachando e comanamana subria. Resumindo aqui, irmãos, aqui o nosso espírito humano, que foi criado segundo Deus, e o homem interior e espiritual, e como veio de Deus, vive interligado, entrelaçado com a alma, portanto não morre. Eu já falei que o nosso espírito humano, ele não morre, e é imortal, pois o espírito que veio de Deus, pois o espírito de Deus é eterno, porque Deus é eterno. Nossa parte imaterial e espiritual, que é o espírito, a alma, são imortais. O que morre é o corpo humano, que foi feito do pó da terra. Lembra que Deus falou para Adão e Eva: quando tu morrer, o pó vai voltar à terra, a tua carne vai voltar à terra, porque dela foste tomada. Morre o corpo, mas o espírito que procedeu de Deus e a alma, isto é imortal, porque Deus é eterno e emanou dele. E nós temos só dois destinos: ou o inferno, lugar de tormento, ou o paraíso, estado de descanso. Aleluia. Mas eu quero crer que você vai ser levado para o lugar de descanso, lá baixando e comanai. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? A Bíblia diz que o rico, estando em tormento no Hades, em chamas eternas, ele disse: pai Abraão, manda parentes para avisar eles para eles não virem para cá, para que se arrependam dos vossos pecados. E aí o pai Abraão disse: não, lá tem Moisés e os profetas. Se eles não ouviam a palavra através da lei, de maneira nenhuma, mesmo que um morto ressuscite, vão crer. E diz a Bíblia que o Lázaro, que era o mendigo que morreu salvo, ele estava no seio de Abraão, no paraíso, em perfeita alegria. Mas lá no Hades estava a alma e o espírito do rico em tormento, em perfeita consciência. Então quer dizer que a nossa parte imaterial, que é a parte espiritual, não morre. O que morre é o corpo. Quem está entendendo, diga amém. A alma, irmão, ó, vamos acelerar aqui. A alma vem do grego, que significa psique ou psique, do hebraico nefesh. O que é psique? Fala das emoções, sentimento, vontade e querer. Ou seja, somos sentimentais na alma. Na alma está a vocação relacional através do sentimento afetivo com o Criador ou coisas criadas. Veja, também nefesh, alma vivente, fôlego de vida, razão da vida, vontade. É na alma que fica a vontade, o querer, o sentimento, louvado seja Deus, e a vocação relacional através do sentimento afetivo. Por exemplo, quando você sente aquela ardência na alma, que vontade de ir no culto, adorar a Deus, é a tua alma querendo saborear o amor de Deus, é a tua alma querendo degustar a unção, é a tua alma querendo se alegrar na presença de Deus, lá baixando e canta lá, porque nela está a vontade, o querer e a vocação relacional. Ou seja, nós somos totalmente sentimentais. É por isso que o homem na igreja chora. Aleluia. Fala das emoções. Aleluia. E também, né, através do sentimento afetivo, nós podemos manter relação afetiva com Deus. Coisa boa, né? Tu dobrar e dizer: papai, que vontade de te abraçar, Deus. Que vontade de te adorar, Jesus. Que alegria tremenda é sentir a tua presença, Senhor. Nefesh, alma vivente, fôlego de vida, razão da vida. Nós só temos razão da vida por causa da alma. É a alma que traz razão para a vida. Por exemplo, é a minha alma que sente que vontade de abraçar minha esposa. É a alma da Rosalina que sente que vontade de abraçar esse negrinho cheiroso. É a alma dela.
Glórias a Deus, Labaxaia. Agora perceba que a alma está conectada com o espírito e o corpo. Ela faz a interligação, ela fica no meio, digamos assim. A alma está mais grudada ao corpo. Por exemplo, quando a alma quer saber alguma coisa que está pelo lado externo do corpo, veja, você está entendendo que nós temos a parte espiritual, que se comunica com o mundo espiritual, com Deus. Então, nós podemos elevar o espírito e entrar no sobrenatural de Deus. Mas ao mesmo tempo nós somos físico, nós somos corporal, alabaxandaraia. Então quando a alma quer saborear, por exemplo, uma laranja ou um morango, a alma sentiu vontade de comer um morango, ela vai buscar relação com o corpo, e o corpo vai trabalhar em ação para satisfazer o desejo daquela alma ali, da alma. E então o corpo, ele foi criado para nós viver nessa dimensão terrena, aqui no mundo visível. Por exemplo, tudo aquilo que a gente enxerga é o campo material e terreno. Por exemplo, árvore, as mãos, esse prédio aqui, o celular e por aí vai. É o campo humano, é o campo terrenal, aonde esse corpo tem acesso ao visível. E quando a alma quer buscar algo que está do lado externo, fora do corpo, por exemplo, está só usando o corpo é o veículo da alma. Dentro do teu corpo está a alma querendo buscar algo externo dentro da terra, para ingerir para dentro do corpo, para ela saber que sensação é comer uma laranja. Glórias a Deus, aleluia. É na alma, irmãos, que a gente sente o querer, a vontade, a emoção, a alegria, o amor. É nela que a gente sente o prazer de degustar uma comida, beber um alimento, enfim, beber uma bebida. Nós não somos produtos e objetos evolutivos que veio de uma evolução animal. Somos criados por Deus capazes de poder agir, interagir, se comunicar e conviver em um relacionamento pessoal com Ele e entre os seres humanos. Veja que Deus nos criou totalmente comunicativos. Deus nos criou para interagir, para ter capacidade de fazer relacionamentos e interagir entre nós e também com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que nós somos um ser pessoal, porque além de ter alma, nós temos espírito que pensa, nós temos alma que sente. Então é perceptível nós sentirmos a vontade do amor, da alegria que está na alma. Louvado seja o nome do Senhor. Em nosso estado original não havia pecado e estávamos em perfeita comunhão na semelhança moral e santa de Deus, pois fomos criados justos e santos. Agora necessitamos de remissão, resgate, purificação, santificação e redenção e restauração da parte da perfeita imagem e semelhança de Deus. Veja a necessidade agora de nós precisar de Jesus. É Jesus nos resgatando para devolver a imagem exata que Deus criou. É Deus nos regenerando e nos restaurando para trazer de volta a comunhão plena ao estado de perfeição, justiça e amor diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vem comigo. Corpo. O corpo, o que é o corpo? É a nossa antropomorfia. Antropomorfia. A parte antropomórfica. Portanto, somos antropomorfos. Forma humana. Somos composto de cabeça, ombro, braço, mãos, pernas e pés e etc. Esta palavra corpo está relacionada a homem como criatura formada, espécie e sua origem. Nós somos uma espécie, é engraçado isso aqui, nós somos uma espécie, porém humana, nós somos uma raça, como se fosse leão, leoa, né? É um tipo de espécie. Vocês sabem que o homem foi criado no sexto dia, os animais foram criados no sexto dia, né? Se não me foge a memória, os animais foram criados no sexto dia, e o homem tem em forma corpórea semelhança aos animais. O que nos faz diferenciar do animal é não só nossa alma, mas é o nosso espírito de poder raciocinar.
os animais não têm esse poder de reflexionar, de meditar, de pensar, senão os peixes não deixariam os homens pescar eles, está entendendo? Mas nós temos esse poder de raciocínio. Mas no corpo nós somos uma espécie, tipo um animal, porém um animal inteligente, uma pessoa que foi criada e projetada e formada por Deus, uma criatura, aleluia, que tem capacidade, habilidade de pensar e raciocinar e interagir. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Aleluia. Adão. A palavra também corpo, irmão, é uma referência a Adão. Quando Deus criou o primeiro homem, e chamou Adão, e chamou Deus o homem Adão. Se você for buscar isso aí, você vai ver que a criatura chamada homem, ou chamada Adão, aleluia, louvado seja Deus, Deus criou um ser humano como uma espécie, aleluia, e também Adão quer dizer homem vermelho, avermelhado, ou seja, Deus criou um ser humano com glóbulos vermelhos, com sangue. Quando a Bíblia diz que Adão era de cor avermelhada, se refere à pele dele que era avermelhada, mas está se referindo também que o homem foi criado com sangue, através do sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então nós somos compostos de sangue, células, em um indivíduo de espécie humana, ser criado e vivo. Também tem a ver com o tingir vermelho da pele. A palavra homem, e a palavra homem significa uma pessoa, seja ela masculina ou feminina. Quando a gente diz o homem, a gente está se referindo à mulher também. Por quê? Porque a mulher procedeu do homem também. E eu descobri que a palavra homem no hebraico significa ish, e a palavra mulher significa Ishá. É só um acrescentamento na palavra, porque a mulher emanou do homem. Deus fez a mulher através do homem. O homem só é completo se ele tem uma mulher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ela emanou do homem. Então Deus criou o Ish, o homem, e a Ishá, que procede do homem. Então, como se refere ao homem, se refere à mulher também, como criatura formada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Através do corpo físico podemos ter contato com a parte externa da alma, o mundo dos humanos, a terra e sua natureza, tudo que está pelo lado de fora do corpo, no mundo material e visível, o corpo tem acesso, no campo dimensional terreno. E tudo que existe no campo dimensional do espírito, o mundo invisível e espiritual e sobrenatural, a alma e o espírito humano têm acesso para se comunicar e interagir. Com a parte espiritual, nós entramos em uma outra atmosfera espiritual. E com a parte humana, nós entramos nessa atmosfera visível e terrena. Aleluia. Nós somos o único ser criado, irmão, que nós temos acesso ao mundo espiritual e ao mundo físico. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, qual é a nossa desvantagem? Nós somos um pouco menor que os anjos em termos de autoridade e poder, porque os anjos foram criados em espírito com outro tipo de corpo celestial. Agora nós somos inferior porque nós estamos num campo inferior, porque a terra é inferior ao céu. Tudo que vem do céu é superior, está entendendo? Mas vai chegar o dia que assim como Jesus é, nós seremos como Ele é, diz a Bíblia, e nós vamos ter uma autoridade mais do que os anjos lá bracando de ploma na raçada. Oh glória! Eu estou me sentindo honrado por Deus lá baixar. Eu vou habitar num corpo que vai ser mais forte do que o dos anjos. Mas por enquanto eu sou menor que os anjos, hein? Glória a Deus. Exemplos de interação. Então quase chegando ao fim. Exemplos de interação. Quando a alma deseja sentir o cheiro das flores ou qualquer outro cheiro, para sentir que sensação dá, entra neste momento o terceiro sentido do corpo. O nosso corpo ele tem 5 sentidos. 5 sentidos: visão, audição, olfato e paladar. Agora me esqueci o outro. E tato. Então, quando eu sinto vontade de cheirar as coisas, é a alma querendo sentir, que cheirinho de comida boa.
que perfume agradável é a alma querendo saber o que está pelo lado externo do corpo. E aí o que acontece? A alma manda um sinal para o corpo, e o corpo entra no sentido do olfato, e o olfato entra em ação para poder extrair o cheiro da rosa, do perfume ou de qualquer outra coisa, seja o odor ou o fedor ou um bom cheiro, uma fragrância, para emitir para a alma que sensação é aquela. E aí quando ela sente aquele cheiro, ela vai deduzir que substância boa, que coisa agradável esse perfume. Está entendendo? O olfato. Aleluia. E quando a alma quer olhar, ver, enxergar, contemplar, entra em ação o primeiro sentido, a visão. E os olhos é as janelas da alma para ver tudo que há nesse mundo terrenal e visível. Veja, dentro de ti está a alma. Ela não tem acesso ao mundo visível. Para ela ter acesso ao mundo visível, nós teríamos que se retirar do corpo e entrar no mundo espiritual para ver o que há por detrás do meu corpo aqui. Mas como eu não posso fazer isto, ela usa as janelas da alma, que são esses dois olhos. Os olhos falam tudo. A alma, através dos olhos, ela contempla o que está externo, fora do corpo. Então entra o primeiro sentido, aliás, o segundo sentido, a visão. Os teus olhos ficam aguçados, começam a enxergar as coisas, a cor das cores, e ela então manda aquela energia para dentro. Os olhos mandam aquela energia, aquela visão, aquele visual para dentro da alma, e a alma se alegra. Que estampa bonita, que arranjo bem feito. É a alma perscrutando pelo lado de fora, através das janelas da alma, para mandar a imagem para dentro da tua mente. Louvado seja o nome do Senhor. E o paladar é o quarto sentido do corpo, em relação com a alma, para ela ter a sensação do sabor, o gosto, o experimento do prazer da comida ou bebida. Por exemplo, eu estou com vontade de comer pizza, a minha alma está com vontade. O que ela vai fazer? Ela vai despertar o sabor na boca, o paladar, o sentido do paladar vai ficar aguçado para degustar aquela pizza, e aí o corpo se satisfaz e a alma fica realizada. Por isso que a Bíblia diz que o desejo não cumprido traz angústia para a alma. É por isso que o homem e a mulher têm que se relacionar tanto um contra o outro, para não gerar aflição entre os dois. Quem crê que Deus vai te alegrar no teu casamento? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É a alma que busca o desejo. Glórias a Deus. Então vamos lá, existe ainda o tato. Isso aqui é perigoso, isso aqui nós temos que purificar aí. Existe ainda o tato. Quando a alma quer sentir a alegria de ser tocada, fala da sensibilidade corporal. A alma, quando ela quer sentir a sensação de um abraço, ela vai emitir para o corpo uma energia no tato. É aonde eu chego no Aderlândia, digamos assim, e abraço. Que saudade, irmão. É a minha alma querendo abraçar ele e sentir o calor humano. E aí o que vai acontecer? A minha pele vai sentir, a minha sensibilidade no tato vai sentir a energia que está dentro dele. É por isso que um abraço cheio do amor de Deus faz a diferença. Quem está entendendo, diga amém. E estamos encerrando, né, irmão? Existe, um toque pode gerar sensações para a alma. E o sexto e o sétimo sentido pertence ao espírito. Vamos colocar de pé, irmãos? E agora nós vamos dar um salto. Lá na conclusão. Tudo que eu falei aqui eu resumi. Mas se vocês leram ou vão ler em casa essa lição, vocês vão ver que tudo está avisado aqui. Conclusão. Uma correta compreensão espiritual acerca do homem e de sua constituição e propósito é fundamental para uma vida equilibrada. Mesmo as almas piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador, pois a alegria vem do Senhor. O que eu entendi? Eu entendi que o ser humano sem Deus, ele está incompleto. O ser humano sem o Espírito de Deus,
ele não está em completude, mas com a presença de Deus dentro desse ser composto que Deus criou, nós estamos em perfeita comunhão. E estando em perfeita comunhão com Deus, o nosso espírito vai ter benefício espiritual e a nossa alma, e o nosso corpo também. E aqui na lição não cheguei a entrar profundo, mas a Bíblia diz que uma alma batida, ela gera até câncer nos ossos. Tem pessoas que contraem doenças porque o espírito e a alma estão mal, vai forçando e vai contraindo dores intestinais, dores abdominais, dores na cabeça, problemas de tantas coisas que tem no corpo humano. A alma começa a ficar enferma, e ela ficando enferma, ela gera doença no corpo. Agora, a nossa alma estando bem, o nosso espírito estando bem, e nós cuidando do corpo, que é o templo do Espírito Santo, nós temos saúde espiritual, saúde emocional e saúde física para desfrutar das promessas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estou passando então para o pastoral em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Como é gostoso aprender, né, meus irmãos? Dá vontade de continuar, aleluia, ouvindo a palavra do Senhor. Já ouvimos esta lição diversas vezes, mas sempre que nós ouvimos, nós nos alimentamos novamente. Glórias a Deus. Então aqui foi um pontapé, né, da saída desse estudo que nós estaremos estudando por esses 3 meses. Então não perca, irmão, né? Não corte o círculo do aprendizagem. Começou uma lição, procura vir todas elas, porque elas vão estar interligadas uma nas outras. E hoje aqui nós aprendemos, aleluia, a nossa composição. E para que serve cada composição, né? O pastor aqui explicou, frisou bem. Aleluia, para que serve o nosso corpo físico, para que serve o nosso corpo espiritual e para que serve a nossa alma. Aleluia. E nós vamos aprender muito mais sobre isso nas outras lições. Mas quando o pastor estava falando aqui, me veio vários esclarecimentos aqui novos. Aleluia. E comparando, irmão, nós com os animais. Aleluia. Veja bem que o animal, ele tem o corpo e tem alma. Os irmãos sabem que o animal, ele não tem espírito. Se mandar um cachorro fazer um cálculo, ele não vai saber fazer o cálculo, como o pastor falou aqui. Quem faz o cálculo é o espírito. Então o animal, ele tem alma e tem corpo. Os anjos têm um corpo espiritual e tem espírito, mas não tem o corpo físico. Nós, os seres humanos, temos os 3. Temos o corpo físico, o corpo espiritual e temos a alma. Eita. Agora imagina comigo, pastor Gerson. Esquece o teu lado espiritual, esquece o teu espírito. Faz de conta que tu não tem espírito. Tu só tem corpo e alma. O que tu te torna? Um animal. Verdade. A pessoa que age sem o espírito ativado. Porque o que é um crente? Um crente é o espírito ressuscitado. O espírito estava morto para sua atividade, se converteu, aceitou a Cristo, o espírito ressuscitou para a atividade principal. Aleluia. E ele está então em comunhão com Deus. Mas quando essa parte espiritual do ser humano não está ativada, ele age como um animal. Para Deus ele é um animal. O mesmo que os animais sentem, uma alma sem o espírito ativado sente também. Sente vontade de comer, se vestir, se relacionar, sente vontade de fazer carinho, os animais também fazem carinho. Então um homem sem atividade espiritual ativada, irmão, ele age normalmente como um animal. Aí eu entendi por que aquele que não é crente, ele aceita a evolução e não a criação. Porque a evolução vem da evolução de um animal, diz que vem do macaco, sei lá. É claro, uma pessoa sem raciocínio espiritual, sem o lado espiritual ativado, ele vai preferir aquilo que favorece o seu corpo animal. Aleluia, e muito mais coisas, o Senhor, ele trouxe aqui para a nossa vida nesta noite. Por isso que é importante nós ficarmos atentos à lição, irmãos, aleluia, porque nós vamos aprender ainda para onde vai a alma e o espírito, A alma e o espírito, elas são inseparáveis, Então quem peca,
o espírito e a alma não vai se separar, vai para o inferno os dois. Assim como quem é crente salvo, a alma e o espírito também vão junto para a eternidade. Então essa lição é muito importante, irmão, para nós não agirmos irracionalmente, né? Nós temos que agir ali com inteligência, com sabedoria. E se nesta noite a tua alma deseja Deus, veja bem, vamos continuar aqui pelo foco do estudo. Se a tua alma deseja Deus, né, tem aquela vontade de Deus, e o teu espírito está ativado, o teu corpo vai sentir a presença do Senhor. O teu corpo, que é o templo do Espírito Santo, vai sentir esta sensação, vai sentir esta virtude, porque quando nós somos cheios de Deus, irmão, aleluia, nós emanamos, como disse o pastor Gerson aqui, a essência de Deus. Lembra quando a mulher tocou nas horas do Cristo? Não saiu virtude ali? Porque ele estava tão cheio de Deus que ele transmitia pelo seu corpo. Se alguém tocasse, aleluia, na roupa do discípulo, havia virtude ali para curar os enfermos. Então veja bem que nós podemos ser tão cheios de Deus ao ponto de transbordar, aleluia, através do nosso corpo, através dos nossos polos, através das nossas vestes que estão em contato com o nosso corpo. Eu me lembro que quando nós íamos orar ali no monte, quando nós íamos orar no monte, nós chegávamos ali, era só folha seca, não tinha nada iluminando. Mas quando a gente começava a orar e ter contato ali com o nosso corpo na terra e começava a sentir a presença de Deus, as folhas se acendiam, prendia fogo, porque o nosso corpo tornava um transmissor da presença do Senhor. Veja como é importante, irmão, para a salvação, o corpo, alma e espírito. Aquele que acha que o corpo não faz parte da salvação é porque está agindo como um animal. Ali não está com o raciocínio espiritual que Deus quer na sua vida. Por isso que eles agem ali como se não tivesse importância. Não, o corpo pode ter prazer, pode comer, pode fazer o que quer, porque não vai interferir em nada. Mas isso é mentira de Satanás. O teu corpo, a tua alma e o teu espírito foram criados com um propósito do Senhor, e eles fazem parte de um pacote da salvação. Eles estão interligados nesse propósito, e eu quero te convidar a passar aqui na frente. Ali vamos deixar a nossa alma se expressar aqui nesta noite. Deixa o teu sentimento, as tuas emoções, a tua vontade se expressar, principalmente através do teu corpo espiritual. Ali se o teu corpo espiritual já foi ressuscitado, aleluia, com Cristo na cruz do Calvário, a tua alma vai se encontrar com Deus aqui nesta noite, através deste portal espiritual que é o teu espírito. Ele vai te dar acesso com a presença do Senhor. Mas se você agir apenas na emoção da tua alma, você vai sentir apenas emoção. Mas se você der lugar para o Espírito Santo, vai pedindo aí, meu irmão, vai orando, aleluia. Nós vamos orar aqui na presença do Senhor e pedir para Deus: Senhor, usa meu espírito aqui nesta noite, eu quero sentir a tua presença. É para isso que ele foi criado, é para isso que o meu espírito foi formado, não para agir como um animal aqui na terra, mas para ter contato com Deus. E nesta noite nós te pedimos, amado Espírito Santo, vai se envolvendo no nosso espírito, vai se envolvendo na nossa alma, leva o nosso sentimento até a presença do Criador, aquele que criou teu corpo para ser templo do Espírito Santo. Ele quer fazer morada na nossa vida,
Ele quer habitar na nossa vida, para que as nossas ações sejam inteligentes, para que as nossas ações sejam espirituais, e nós se tornamos homens e mulheres irrepreensíveis, esperando a volta do Senhor, sem sofrer reprovação naquilo qual nós fomos designados na presença. Vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus, vai nos ajudando aqui nesta noite, Senhor, vai nos ajudando a desenvolver esse portal espiritual na nossa alma e no nosso corpo, através do nosso espírito purificado, através do nosso espírito limpo. Vem nos purifica, vem nos purifica, Espírito Santo, vai purificando o nosso pensamento, vai purificando as intenções do nosso coração, aleluia. Vai, aleluia, vai pedindo aí, meu irmão, vai clamando. Você ouviu a palavra do Senhor, você sabe que aquilo que aqui foi ensinado é uma realidade espiritual, que para crer tem que ter fé, tem que acreditar na palavra e saber que tudo que foi falado aqui nesta noite é a mais pura verdade espiritual para a vida do ser humano. Aleluia, cumprir o seu propósito aqui na terra, ser cheio da presença, emanar, aleluia, a presença do Espírito Santo, é ser cheio da essência de Deus. Alguém vai tocar em você e vai sair vertente das tuas mãos. Quando você colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Quando colocar as mãos sobre os endemoniados, vai ter tanta vertente que os espíritos vão cair por terra, vai cair por terra as muralhas, vai cair por terra os infernos. É através do teu corpo, é através do teu corpo, meu irmão, que Deus quer te usar aqui na terra. Quando você falar pela tua boca, em nome de Jesus Cristo, os infernos têm que obedecer, aleluia, os infernos têm que recuar, porque a virtude, a poder, a autoridade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vem Espírito Santo, vem tomar a liberdade tua na nossa vida. Vai Espírito Santo, ressuscita esse espírito que está amortecido. Aleluia, vai ressuscitando esse espírito que está amortecido, que já não realiza mais a sua atividade, já não ora mais, já não jejua mais, já não tem mais prazer na palavra. Mas nesta noite, Senhor, vai ressuscitar espíritos humanos para fazer a função qual Ele criou, para se relacionar com Ele através do mundo espiritual. Vai te alimentando aí, meu irmão. Se teu espírito tem fome, vai comendo da palavra, vai comendo, vai sentindo vontade espiritual de orar mais, vontade espiritual de jejuar mais, vontade espiritual. É no teu espírito que é despertado o interesse pelas coisas espirituais. Se ele tiver ativado, ele vai se inclinar para as coisas do Espírito. A tua alma não vai mais desejar as coisas do mundo. A tua alma não vai mais cair na carnalidade, porque ela vai estar obedecendo ao Espírito. É na alma que você analisa, mas é o Espírito que determina aquilo que é certo ou errado para a tua vida. Então vai dando liberdade, vai te enchendo mesmo, vai te enchendo mesmo, vai sendo cheio da presença. É para isso que o Senhor preparou este dia de hoje, trouxe esta palavra de despertamento. Aleluia, vai sendo cheio, igreja
igreja que tem o Espírito avivado, igreja que está ressuscitada com Cristo, ela tem liberdade com o céu, ela tem liberdade com o mundo espiritual, ela tem liberdade com as coisas do Espírito. Vem, 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 Espírito Santo, nós precisamos mesmo viver em Espírito, mas não somente viver em Espírito, mas nós também precisamos andar em Espírito, para não ser pego desapercebido no dia em que o Senhor tocar a trombeta, que o nosso espírito não esteja amortecido, para nossa alma não sofrer condenação eterna. Vai, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vai despertando, aleluia, o Espírito é vida, receba a vida aí, meu irmão. Se você entrou aqui desanimado, deixa o Senhor avivar a tua alma, você vai sair daqui com o desejo do céu, vai sair daqui com o desejo de falar o mistério, vai sair daqui com o desejo de falar em línguas estranhas, em ter revelações profundas da parte do Senhor. Oh, glórias a Deus, que maravilha, meus irmãos, é saber ativar, aleluia, a composição do nosso corpo para aquilo qual nos foi criado. Maravilha da parte do Senhor, quando o Senhor esclarece o coração as coisas do Espírito. A Bíblia diz que aquele que é espiritual, ele discerne as coisas do Espírito, mas aquele que é carnal de nada discerne. Mas eu estou vendo aqui nesta noite o pastor Jefferson, que a palavra é verdadeira, a palavra ela traz respostas imediatas.